Olá, tudo bem? Nesta aula, vamos fazer algumas modificações na nossa aplicação para que nós consigamos de fato fazer a autenticação e autorização do usuário. A primeira coisa que nós vamos fazer em relação ao que nós programamos na aula anterior, nós vamos trazer toda a programação que nós fizemos na nossa classe de login sucesso para o nosso controlador. Então, nós vamos lá na nossa classe, no nosso pacote Security, na nossa classe Login Sucesso, e nós vamos pegar essa decisão aqui de qual página enviar, dependendo de qual papel do usuário, e transferir esse código aqui lá para o nosso controlador. Por que que a gente vai fazer isso? Porque quando a gente faz o login do usuário e há sucesso nesse login do usuário, nós conseguimos pegar nesse ponto aqui apenas o username do usuário. Mas a intenção dessa aplicação é usar de fato o nome do usuário para que ele fique aparecendo lá no cantinho da nossa tela, que um pouco mais para frente a gente vai fazer esse tipo de coisa. Então, quando nós utilizamos isso aqui neste ponto para pegar o login do usuário e a gente vai no banco de dados e busca esse login do usuário para a gente buscar o objeto do usuário, ou seja, buscar todas as informações do usuário para depois, né, mandar para uma dessas páginas aqui, nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Porque a requisição que chega aqui é uma requisição POST, ou seja, ela vem lá do formulário de login da nossa aplicação, via POST, ela chega aqui. E se nós pegarmos esse objeto usuário e tentar transferir via forward, aqui do response, nós vamos estar fazendo outra requisição POST. O nosso framework aqui, o Spring Boot, não vai permitir que nós façamos esse tipo de coisa. Então, nós vamos pegar esse código aqui e transferir lá para nosso controlador, porque no nosso controlador nós vamos conseguir pegar esse objeto usuário aqui e colocar na requisição para transferir para algumas dessas páginas. E quando esse objeto chegar em algumas dessas páginas, nós vamos conseguir, por exemplo, mostrar o nome dele nessas páginas aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ir lá no nosso controlador. Vamos aqui no controlador usuário e nós vamos criar um método aqui para a gente colocar aquele código dentro dele. Então, eu vou copiar e colar esse método novo aqui. Vou colocar o nome de index, né? O mapeamento aqui de index. Vou colocar o nome do método também de index. E aqui dentro é onde eu vou trazer aquele código lá do nosso login de sucesso. Então, eu vou vir aqui no login de sucesso. Vou pegar esse nosso código aqui. Vamos trazer aqui para o login de sucesso. O que está faltando, né? Opa, eu esqueci de pegar a busca aqui do nosso objeto usuário. Tenho que trazer ele aqui em cima. E agora, nós temos que trazer também o método tem autorização, que é esse método que nós já vimos na aula anterior, que é esse método aqui. Vou copiar ele também e vou trazer ele aqui diretamente no nosso controlador. Então, esse é nosso método auxiliar. Eu não vou entrar em detalhes neles aqui novamente, porque já foi explicado na aula anterior. O que está faltando aqui? Apenas a gente pegar esse login via parâmetro aqui no nosso método. Então, neste ponto aqui, nós vamos usar uma notação do Spring Security para pegar o login do usuário, ou seja, o usuário que está logado na aplicação, e pegar essa informação e passar para cá. Eu já digitei o código aqui para a gente não perder tempo. Vamos verificar o que está acontecendo nesse código aqui. Eu estou utilizando esta notação do Spring Security. Pode ver que eu estou importando ela do pacote Security. Ela está sendo importada no topo dessa nossa classe. E eu estou passando para ela essa expressão aqui. O que é essa authentication.name aqui? Quando o usuário ele é logado no sistema, o Spring Security mantém essa informação aqui do usuário. Ou seja, ele mantém o login
do usuário armazenado na seção da nossa aplicação. Então, eu estou pegando aqui esse login do usuário, que está na seção da nossa aplicação, e estou passando aqui como parâmetro para essa variável string. Então, por exemplo, se eu loguei lá com o login João 123, ele vai passar o valor João 123 aqui para mim. E eu vou pegar esse João 123, vou buscar no banco de dados, e aqui de fato, né, por meio desse login, que eu vou estar buscando no banco de dados, de fato eu vou estar com o objeto usuário aqui para a gente fazer esse nosso if else aqui para encaminhar o usuário para a sua respectiva página de acordo com o seu papel no sistema. A única coisa que está faltando aqui agora é a gente retornar, né? A gente não está usando mais o response aqui, então como a gente está dentro do nosso controlador, nós vamos apenas retornar a nossa URL. Então, quando a pessoa logar no sistema, o que, que vai acontecer? Ela vai chegar nesse ponto aqui da nossa aplicação, ela vai entrar nesse método aqui, né? O fluxo da aplicação vai entrar nesse método. No caso do usuário ter feito o login com sucesso. E agora a gente vai remover isso aqui, ó, e a gente vai fazer com que esse fluxo da aplicação ele seja encaminhado para cá, para o nosso usuário, no nosso controlador usuário e para o nosso método index aqui, tá? Então basta a gente vir aqui, ó, e apenas programar esse envio desse fluxo. Então a gente tirou o fluxo daqui, a decisão daqui para qual página o usuário deve ser encaminhado e a gente está passando essa decisão aqui para esse controlador agora. Então vamos programar aqui esse direcionamento do fluxo. Então eu já digitei aqui o código para a gente não perder tempo, né? Eu estou declarando aquela mesma variável lá de redirect URL e estou colocando aqui para ela quem? Ó? O fluxo do nosso controlador usuário, e ele vai mapear para o método onde está mapeado com o index. Então ele vai chegar aqui em usuário do nosso controller e ele vai chegar neste ponto aqui. E esse código aqui é aquele mesmo código que estava dentro do nosso login de sucesso. Ele vai decidir a qual página ele vai caminhar o usuário de acordo com o seu papel na aplicação. Então a gente já fez essa modificação aqui, basta então nós apagarmos esse método que não vai ser mais utilizado aqui no nosso login de sucesso e também esse nosso usuário repositório aqui que também não está utilizando. Então vamos aqui nas nossas importações, apagar o que nós não estamos utilizando mais, né? E agora a gente já fez a modificação aqui na nossa aplicação para que o fluxo, né, quando o usuário fazer o login na aplicação e o login dele for um sucesso, ou seja, ele foi logado de fato no nosso sistema, ele vai ser encaminhado para cá. E quando ele é encaminhado para cá, é neste ponto aqui eu vou pegar o username dele, né, o login dele, que já está na sessão, porque ele já está logado na sessão, e a partir desse username eu vou transferir para essa variável e aqui nessa passagem de parâmetro eu vou buscar lá no banco de dados o meu usuário pelo login dele. Buscando no banco de dados eu vou ter o objeto usuário aqui e a partir desse objeto usuário eu vou tomar uma decisão para encaminhar para a página específica dele de acordo com o papel dele. Tá? Por que nós fizemos isso? Porque um pouco mais para frente nós vamos pegar esse objeto usuário aqui e encaminhar para essas páginas para que nós possamos mostrar a informação desse usuário aqui nas nossas páginas. Por exemplo, mostrar o nome dele, né? Como estava programado anteriormente, a gente não estava conseguindo fazer isso. Nós conseguíamos, no máximo, mostrar o login do usuário. Então, agora, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que fazer mais uma modificação na nossa aplicação, porque como na aula anterior nós informamos para o nosso Spring Security que nós estamos utilizando criptografia na nossa autenticação do usuário,
Então, o que nós temos que fazer agora? Quando o usuário ele for cadastrado na nossa aplicação, a gente já tem que cadastrar ele com a senha criptografada. Então, nós vamos lá na nossa classe aqui de configuração de segurança e esse objeto aqui, ó, Crypt Password Encoder, como eu disse na aula anterior, pelo fato de estar essa classe aqui anotada com configuration e esse método aqui anotado como bin, quando o Spring Boot ele passa executando essa aplicação, ele vai criar um objeto dessa classe aqui para deixar disponível para a gente e também vai deixar um objeto do tipo bcrypt password encode disponível para a gente também. Por quê? Porque esse método está anotado como um bin. E se ele está anotado como um bin, ele vai ser executado. E ao executar esse método, ele vai retornar um objeto desse tipo aqui para a gente. E esse objeto ele vai estar disponível para que a gente possa utilizar em qualquer ponto da nossa aplicação. Então, se ele vai estar disponível para a gente utilizar em qualquer ponto da aplicação, então vamos pegar esse objeto aqui e injetar ele lá no nosso controlador. Da mesma forma como nós estamos fazendo aqui com o usuário repositório e o papel repositório. Então, nós vamos vir aqui, criar um atributo dele, né, que eu vou chamar de criptografia. Vou dar Ctrl espaço aqui na frente desse objeto para importar a classe dele. E aqui eu vou anotar ele com o authoride, que é nada mais do que a nossa injeção de dependência. Pronto. Agora nós vamos utilizar esse objeto aqui para criptografar a senha do nosso usuário no ato do seu cadastro na nossa aplicação. Então vamos descer aqui no nosso método, vamos pegar esse objeto aqui, já dá Ctrl C nele. Vamos descer aqui no nosso método um pouco mais para baixo, ó, que é um método que vai salvar um usuário na nossa aplicação, né? E esse método aqui, quando nós formos gravar, antes de gravar esse objeto usuário que está chegando como parâmetro aqui do nosso formulário, né, de cadastro, o objeto do formulário de cadastro está chegando aqui, antes de gravar esse objeto no banco de dados, nós temos que pegar a senha que foi informada pelo usuário aqui na nossa aplicação, pegar ela, criptografar e depois enviar para o banco de dados para fazer a persistência. Então, neste ponto aqui, ó, né, neste ponto, nós vamos colocar, né, utilizar aquele objeto de criptografia. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pegar a senha que a pessoa digitou aqui. Então, vamos criar uma variável que vai se chamar senha criptografada, né? E essa variável, ela vai receber aquela criptografia ponto encoder. O que a gente vai passar aqui? O usuário, né? Que é o objeto nosso usuário que está vindo como parâmetro aqui, e a senha que a pessoa digitou lá no ato do cadastro. Pronto, pegamos essa senha do usuário aqui, passamos para esse método para fazer a criptografia e ele vai retornar já nessa string aqui a senha criptografada para a gente. O que nós temos que fazer agora? Devolver essa senha criptografada para o nosso objeto usuário. Então, vamos passar aqui a senha criptografada. Então, somente isso aqui, né? Quando o objeto usuário chega aqui com as informações que a pessoa colocou no formulário, né, todas nome, CPF, data de nascimento e a senha, ele vai chegar com a senha aqui, uma string comum, por exemplo, 123, né? Aí quando ele chega nesse ponto aqui, eu estou pegando a senha 123 e já passando para esse objeto de criptografia que eu criei anteriormente, para o método de encode aqui, que ele vai pegar aquele 123 e já criptografar. E esse retorno desse método encode aqui vai ser colocado nessa variável, que já é a senha criptografada. Eu pego novamente o meu objeto usuário e seto a senha criptografada já aqui dentro do meu objeto usuário. Depois é só salvar no banco de dados. Fazendo isso, agora a gente já consegue utilizar a nossa aplicação. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá no banco de dados, fazer, apagar nossas tabelas, cadastrar os usuários novamente
e depois a gente vai fazer algumas modificações no banco de dados para a gente utilizar já a nossa aplicação. Só que antes disso, que eu lembrei agora, né, que na aula anterior eu criei essa classe aqui, né, de configuração de visão, e eu não coloquei ela em pacote nenhum, né? Então vamos criar um pacote para ela aqui, clicar com o botão direito do mouse em cima do pacote principal, New, criar o pacote de visão, ponto visão, né? Vamos clicar em Finish, e agora a gente pode arrastar essa classe aqui para dentro desse pacote. Vamos dar OK. Vou clicar em cima do meu projeto aqui da F5 para ele se acertar, né? O pacote aqui se acertar. E outra coisa, aqui na nossa configuração de visão, eu estava registrando cada uma daquelas páginas, né? Vamos voltar ali em cima no nosso index aqui que a gente acabou de programar, essas páginas aqui de index de usuário, né? Por quê? Porque elas não estavam sendo retornadas por um controlador. Agora elas estão sendo retornadas pelo controlador aqui. Então não há necessidade dessas páginas aqui serem registradas como páginas de visão na nossa aplicação. Então a gente vai apagar todas elas aqui e vai manter apenas o acesso negado. Vamos salvar. E agora a gente vai lá no banco de dados para fazer o acerto do nosso banco de dados para a gente conseguir usar a nossa aplicação, fazer o cadastro de 3 usuários e fazer autenticação e autorização. Então vamos lá no nosso banco de dados. Eu já estou com o PGAdmin aberto aqui. Vamos aqui no nossa biblioteca, nossa tabela papel, usuário, usuário papel. Vamos abrir uma query e apagar todas essas tabelas. Então vamos aqui apagar primeiro a tabela usuário papel. Depois nós vamos apagar a tabela papel e a tabela usuário. Vamos clicar aqui. Então ele vai apagar todas as tabelas. Vamos dar F5 aqui em cima para ver se apagou. Ok, apagou todas as tabelas. Agora nós vamos rodar a aplicação de novo para gerar as tabelas novamente. Por que eu dropei essas tabelas aqui, né? Porque os nossos usuários aqui, ele não está com a senha criptografada, né? Eu vou ter que cadastrar novamente os usuários para que ele tenha uma senha criptografada na nossa aplicação. Então, por isso que eu facilitei, né? Eu vim aqui, apaguei, vou cadastrar novamente o usuário, ele já vai gerar com a senha criptografada. Então, vamos lá na nossa aplicação e rodar ela. Ficar com o botão direito aqui no principal e rodar. Então, a nossa aplicação já está no ar. Então, aqui a nossa aplicação está no ar. A gente não tem nenhum usuário ainda na nossa aplicação. Vamos cadastrar 3 usuários para a gente fazer o teste. Então, vamos lá no banco de dados e nós vamos ver que foram, né, já geradas as tabelas novamente. Ó. Vou dar F5 aqui. Então, tem todas as tabelas aqui. Só que a gente não tenha os dados dessas tabelas, né? O que está cadastrando aqui automaticamente, quem já fez em aulas anteriores, é somente os papéis. Vamos verificar aqui o papel, né? Pode ver aqui que a gente está cadastrando de forma automática o papel, mas os usuários não têm ainda. Então, a gente vai lá agora e cadastrar 3 usuários. Vamos aqui em cadastrar e vamos informar os dados do usuário. Eu já informei os dados do usuário, vou clicar em gravar. Nosso usuário foi salvo com sucesso, vamos conferir lá no banco de dados. Então vamos dar um select asterisco from aqui no nosso usuário.
Observe que esse nosso usuário ele já foi cadastrado aqui, né? E observe o seguinte, ó, a senha do nosso usuário, ela já veio criptografada. Se nós olharmos aqui, ó, ela já pegou aquela senha que eu digitei 123 e ela já criptografou e já armazenou criptografada. Por que que ela está fazendo isso? Porque nós fizemos essa modificação aqui no nosso código. Na hora de cadastrar o usuário, nós já estamos pegando a senha que foi informada pelo usuário lá no formulário de cadastro. Estamos pegando ela aqui, ó, aquela senha 123 que eu informei, criptografando ela, setando novamente o usuário, aí ele já grava no banco com a senha criptografada. Então vamos cadastrar mais 3 usuários. Mais 3 não, mais 2 usuários, um para cada papel. Eu já informei os dados do novo usuário, vou clicar em gravar. Vamos informar mais um usuário. Eu já informei também o terceiro usuário, vamos clicar em gravar. Então vamos voltar lá no Postgres e verificar os nossos usuários. Observe que já tem os 3 usuários aqui, ó, a Maria, o José e a Angélica, e eles já estão com a senha criptografada. O que a gente tem que fazer agora? Nós temos que escolher um desses 3 usuários aqui que vão ser o usuário administrador, e a gente tem que colocar essa senha, esse ativo dele aqui para true, ativar esse usuário, colocar como verdadeiro aqui. E também a gente tem que dar o papel de admin para esse usuário, porque o que está acontecendo aqui? Ó? Quando a gente cadastra esse usuário na nossa aplicação, por padrão, ele fica com o papel de usuário comum. Então vamos verificar aqui, ó. Select asterisco from usuário papel. Então todos os usuários agora ó, estão com o papel número 2. Quem que é esse papel número 2? O papel do usuário comum. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que escolher um daquele usuário ali e atribuir o papel número 1 para ele, porque o papel número 1 é o papel do usuário admin. Então, esse papel número 1 aqui, ó, além de ativá-lo. Então, vamos lá na nossa care novamente. Vamos selecionar aqui o nosso usuário e vamos escolher a Angélica aqui como usuário administrador. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um update nela e colocar isso aqui para true, e depois dar um update nessa tabela aqui e colocar ela como administrador. Eu já digitei o código para a gente não perder tempo, então estou dando um update na tabela usuário, onde o ID é igual a 3, que é a Angélica, e vai colocar isso aqui para verdadeiro. Então a gente vai ativar ele. Vamos dar um select novamente para a gente conferir. Ó, já ativou. Agora a gente vai pegar esse usuário número 3 e colocar ele como administrador da nossa aplicação. Então o código do administrador é o código número 1. Então nós vamos colocar no código aqui no usuário papel, nós vamos setar, né, fazer uma alteração nela aqui para a gente modificar esse usuário como administrador. Eu já digitei o código aqui para a gente não perder tempo digitando. Então, estou fazendo uma alteração na tabela usuário papel, dizendo que o papel vai receber agora o ID número 1, papel ID, que é o administrador, onde o usuário é igual a 3. Então, a Angélica agora, aqui, número 3, vai passar a ser um administrador na nossa aplicação. Vamos só executar aqui o usuário papel para a gente ver como é que está. Olha aqui, o número 3 está com 2. Ele vai passar para 1 aqui. Vamos executar. Vamos verificar novamente aqui se ela modificou. Observe que estava com 2. Então, ele passou para o papel número 1. Então, agora o nosso usuário ele está ativo, né? Vamos verificar aqui a Angélica. E ele já está com o papel de administrador. Então, ele já está ativo e ele já está com o papel de administrador. Então, vamos entrar na nossa aplicação com esse usuário. Então, vamos vir aqui em entrar. Vamos utilizar o login da Angélica.
e vamos colocar a senha dela. Vamos entrar, olha aqui, ó. Olá, administrador. Sinal que funcionou. Como ela está como administradora, agora a gente consegue aqui na nossa aplicação, ó, vamos voltar aqui, a gente consegue atribuir papéis aos outros usuários, sem a necessidade da gente ir lá no banco de dados e atribuir papéis para eles via banco de dados. Então vamos clicar aqui em usuários. Observe, ó, que tanto a Maria e José, eles não estão ativos, né? E também eles estão com usuário comum. Vamos pegar essa Maria aqui, deixar ela como usuário comum, mas vamos ativá-la. Então vamos clicar aqui em papéis, vamos ativá-la e clicar em alterar. Pronto. Cadê a Maria? Apareceu aqui embaixo. Está ativa de usuário comum. Agora o José, vamos colocar ele como bibliotecário. Vamos clicar aqui, ativá-lo e colocar ele como bibliotecário na nossa aplicação. Então, nós temos agora 3 usuários na nossa aplicação e cada um deles com os seus respectivos papéis, né? A gente tem a Angélica como admin, que a gente já entrou com ela, a Maria como usuário comum e o José como bibliotecário. Vamos fazer agora sair daqui da nossa aplicação e testar esses 3 usuários. Vamos entrar agora com a Maria. Ela é o nosso usuário comum. Olha lá. Olá, usuário comum. Vamos entrar agora com... Vamos sair, né? E entrar agora com o José. Olha lá. Olá, bibliotecário. Então, a nossa aplicação agora está funcionando perfeitamente em relação a fazer a autenticação e autorização do usuário. Né? O que nós fizemos aqui? Vamos relembrar. Nós pegamos aqui aquele fluxo da aplicação da nossa autenticação do usuário, né? Quando ele faz a autenticação e ele já está com o login de sucesso, né? Ele foi autenticado da nossa aplicação, nós transferimos o fluxo agora para o nosso controlador, ó, usuário index. Então, a gente vem aqui no controlador, usuário, né? Nosso controller e index. O que a gente faz? Pega o usuário que já está logado na aplicação, ou seja, apenas o login dele, né? Quem que é esse login aqui? Se a gente vir aqui, ó, é o José. Ele vai pegar aquele José aqui e ele vai ir no banco, passar para cá, né, para o login, e vai no banco de dados com o login de José. Ele pegando o login do José aqui, ele vai trazer o objeto José. E a partir do objeto José, como eu expliquei em aula anterior, ele vai fazer, né, verificar qual que é o papel do José, no caso é esse aqui, user comum, ele vai transferir para essa página. E depois, o que nós fizemos? Nós acertamos o cadastro do usuário. Nós declaramos aqui uma variável de criptografia. Observe que nós injetamos ela aqui. Por que nós injetamos? Porque ela foi criada aqui na nossa classe de configuração de segurança anteriormente. Ela foi criada e deixada disponível para a gente utilizar. Eu utilizei ela aqui dentro, nesse ponto aqui, ó, aqui na nossa configuração, mas eu posso utilizá-la em outro local também da nossa aplicação, porque ela vai estar disponível em memória para a gente, pelo fato desse método estar mapeado com o bin. Então, o que eu fiz? Eu utilizei ela aqui e a variável que eu declarei dela aqui, a referência dela, aqui embaixo, eu peguei o objeto usuário, que quando a pessoa está cadastrando um novo usuário aqui, né, o cadastrar, quando ela está cadastrando um novo usuário aqui, vai chegar esse objeto usuário aqui no nosso método de salvar usuário, ele vai chegar aqui, né? As informações que a pessoa colocar aqui vai chegar lá, principalmente, né, no caso nosso aqui, a senha. Então, ele chega aqui, objeto usuário, eu pego a senha dele, get password. Pego a senha dele e passo para o método encode do nosso objeto de criptografia. Criptografo a senha e devolvo essa senha já criptografada para o nosso usuário.
usando o método set password, ou seja, eu pego aquele 123 que ele digitou lá como senha, criptografo e passo ela criptografada aqui. Ou seja, aquele 123 agora vai se transformar nessas criptografias aqui para cada usuário. Tá? Então, já está com a segurança maior a nossa aplicação. Devolvo aqui para o usuário e depois eu salvo no banco de dados já a senha criptografada. Então, foi isso aqui que a gente fez, né? A gente só fez um arranjo na nossa aplicação para que ela funcione perfeitamente. Até a próxima aula.